sobre 1 Coríntios 6, 19. Eu só quero saber, se você ficar aqui de pé, eu vou. Não, mas você larga. Pegar celular. Fica rodeando, pegar o celular. Queria saber só se há perguntas sobre o estudo que nós fizemos, né, no tabernáculo, no paralelo, 1 Coríntios 6,19, fala: não sabeis vós que sois o templo do Espírito do Senhor e que Ele habita em vós? Há perguntas? Nós falamos do átrio, que representa o quê? O corpo. Né? Nós falamos do santo, que representa o quê? A alma. O santo que representa a alma. Rua. Nós falamos do Santíssimo, que representa o quê? O Filho. Representa o Espírito. E é o deixa. Então, as três partes do nosso corpo que compõem aí o nosso corpo. Falamos, né, das três partes, falamos que cada um representa, falamos que o corpo, né, ele precisa de disciplina, a alma precisa de manutenção, e o espírito equilíbrio, convicção. Então, o corpo precisa de disciplina, a alma precisa de manutenção e o espírito precisa de convicção. Eu fiz aqui, deixa eu usar. Então, falamos da harmonia do corpo, da alma, do espírito. Aqui é o ar. Essa coisa Está ao contrário. Falamos que precisa haver harmonia do corpo, da alma e do espírito para que possa ter aí uma vida saudável, para que haja a manifestação do Espírito do Senhor. Os três estejam em comunhão para que possa se movimentar de maneira que o Senhor possa abençoar. Falamos que a manifestação do Espírito de Deus é aonde? No corpo, na alma e no Espírito. E aqui, ó, certo? A manifestação de Deus vem no Espírito. A manifestação do Espírito de Deus vem no Espírito e é claro que se reflete sobre a alma e se reflete sobre o corpo também, né? Toda manifestação que é apenas uma manifestação da alma, né, ela tende a não gerar muito resultado ou resultado nenhum. Mas a manifestação que acontece no Espírito, ela gera um resultado na alma que reflete no corpo. Então, só fazendo aí um remake aí para saber se tem perguntas para nós encerrarmos e partirmos para o... Eu tenho uma pergunta. Sim. Não, é só uma curiosidade. O tabernáculo só tinha uma tenda,
E ele só tinha uma entrada e saída, né? Era Só. para um lugar só, não tinha do outro lado. Não. Entrava, só entrava e saía. Só entrava por aqui. Aqui tudo era fechado. Só tinha essa entrada e essa entrada. Para chegar nessa tem que passar por essa. Para chegar nessa tem que passar por essas duas. Só tinha uma entrada. Somente entrava aqui os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Era obrigatório sair de costa, pastor? Sim. Entrava de frente e tinha que sair de costa. Aqui no Santíssimo, sim. Aqui no Santíssimo tinha uma cortina, né? Um véu que media 10 centímetros de espessura. 10 centímetros de espessura. E ele era colorido, tinha 4 cores. Então, na realidade, a gente fala porta, mas aqui também tinha um véu que não era colorido, mas era um véu também. Uhum. E os véus eram todos iguais, né? Não tinha uma porta, foi? Os véus eram todos iguais. Não, esse aqui era diferente desse daqui. Esse véu aqui era diferente desse daqui. Aqui era aqui era todo feito em linho branco. Todo aqui em linho branco. Uhum. Linho branco torcido. Trazendo os dias de hoje, nessa classificação de levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes, qual ficaria? Nós, o Senhor? Então, aqui aí é os níveis, né? Os levitas, eles entravam aqui e entravam aqui. O sacerdote entrava aqui e entrava aqui. O sumo sacerdote entrava aqui e entrava aqui. O sumo sacerdote entrava aqui apenas uma vez. Aqui no Santíssimo. Pastor, licença. O sumo sacerdote hoje seria o pastor? Sim. É isso que eu Trazendo. Jesus, como Jesus rompeu, qual é a diferença aqui do sacerdote, o sumo sacerdote? É que o sumo ele entrava aqui, o sumo ele entrava no Santíssimo Lugar. Então, como Jesus rompeu o véu, ele deu acesso a todos, né, como está lá em Apocalipse, capítulo 1, abra lá. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler a partir do 4. A partir do 4. João, as 7 igrejas que estão na parte daquele que é. Nossa, isso aí. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes. Então, aí o sacerdócio aí, nos fez reis e sacerdotes. O sacerdote, ele só podia ir até aqui, não é verdade? Mas como Jesus rompeu aqui o véu, o sacerdote pode entrar aqui, que somos nós. Então, mas Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, Que o entrou único e ofereceu o sacrifício perfeito. E aqui nós temos que ver a diferenciação. Quando o véu se rompe, ele dá liberdade para que outros entrem. Então, ele foi o primeiro.
Então, todos podem entrar no Santo dos Santos para falar com o Pai. Então, hoje, por exemplo, não depende do pastor que você não depende de mim, do sacerdote, do sumo sacerdote, para que eu entre no Santo dos Santos para interceder por você. Mas cada um pode entrar no Santo dos Santos para interceder pelos seus próprios pecados. Então essa é a diferença. Então, quando Jesus nos lavou com o seu sangue, Ele permitiu a entrada no Santo dos Santos de todos, de todos. É claro que Deus escolheu os líderes para terem a unção, para falar em nome do povo, para intercederem pelo povo, mas individualmente cada um pode entrar no Santo dos Santos para falar dos seus pecados, para se arrepender, confessar os seus pecados diariamente. Então, você ouve muito se falar isso aqui, ó. Eu sou um levita. Daniel, Gabriel, os músicos, as pessoas chamam de levitas, mas não são levitas. O levita, para ser levita, ele tinha que ser o quê? Da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Tinha que ser da tribo de Levi para ser levita. E nós somos em qual tribo, se for falar assim? Nós somos de uma tribo. Que tribo? Judá. De Judá, porque Jesus veio da tribo de Judá. Yehudá. Então, se nós formos uma tribo, é da tribo de Judá, não da tribo de Levi. Então, não existe levitas mais. Os levitas, acabou o sacerdócio levítico. Se há um sacerdócio que nós somos, é de Judá, porque fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Já escutaram isso? Sim. Por que é o leão? É o líder. Porque cada tribo, né? Uma bandeira. Quantas tribos eram? 12 tribos. Cada tribo tinha uma bandeira. E tinha um desenho na bandeira, símbolo. E a tribo de Judá tinha um leão. Então, João, põe 24 lá em tudo aí, porque os violentos já estão reclamando. Então, eu estou com calor. Então, os geladeira, né? Que são fogo no espírito. Meu Deus! Tá gravando. Vai lá. Quem ia perguntar aí? Pergunta aí. Qual foi a força que resolveu? Foi? Qual a força que resolveu? Então, houve um terremoto e esse véu aqui, para se rasgar, precisava de 2 juntas de boi, puxando uma junta de cada lado. Sabe que 2 juntas de boi são 2 puxando de cada lado para rasgar o véu. E no dia da morte de Jesus, o véu se rasgou, de alto a baixo, de cima para baixo. Podemos dizer que foi o próprio Deus que rasgou. O próprio Deus que abriu esse espaço. A palavra fala também que houve terremoto, né? Houve terremoto. Jesus Mas isso está no único evangelho que está isso, Mateus 27, disse a Rani. Está aprendendo a ler a Bíblia. Mateus 27 é o único evangelho que fala sobre isso. Mateus 27, 50 e 1. 50 começa a falar. O véu tinha 4 polegadas, 72
tuas dobras. Mostrar o falando da... 22 quilos. Tinha um leão e tem uma bandeira. Um leão. E aqui dentro também tinha leões desenhados aqui. Leões. Ah, é? Ó, está escrito aí, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. Então, um terremoto e o véu, pá, né, houve, o véu se rasgou. Então, aí houve o acesso, né, a todos, tá? Então há essa diferenciação. Então, o corpo, a alma e o espírito precisa estar em harmonia para que haja o que nós chamamos, né, de felicidade, de paz, de espírito. E o que nós vemos hoje é uma desarmonia. A maioria das pessoas vive aonde? Né? Vive pela alma, né? Vive com isso aqui. Pelo que sente, pelo que gosta, pelo que odeia, vive pela raiva, vive pelo desejo, né? E a alma vai dominando a vida da pessoa. Por isso que Salomão diz que o coração, que nesse versículo é traduzido como alma, é enganoso. Então a alma é enganosa. Se você for pela alma, você vai errar. Então você precisa ir por onde? Pelo Espírito. No Espírito há convicção, certeza, não há dúvida. A certeza, a convicção, o tempo não muda. Nós falamos que aqui a iluminação é sol e lua, aqui a iluminação é candelabro, né, a menorá, né? Candelabro, e aqui a iluminação é a glória. Então nós temos que ser guiados pela glória de Deus, pelo manifestar do peso da glória de Deus, que é chamado em língua hebraica Kavod, que se manifesta aqui no Espírito. É isso, né? Aí tem um outro desenho. Coroa, como é coroa em hebraico? Seu pai falou, você acertou. Eu falei, quer. Tá bom, você acertou. Então, que coroa a nossa vida é o Senhor. Então, aqui é a ordem. Deus domina sobre o ser humano, né, sobre a cabeça, que é o Espírito, e o Espírito domina as outras coisas. Você falou que o montar tabernáculo começava. Isso. Na semana passada nós falamos sobre a montagem, né? Que começava de dentro para fora, e a desmontagem de fora para dentro, né? Eita, a desmontagem. Nós lemos o texto. Para montar começava aqui, colocava a arca. Gente, depois montava aqui. Deus monta a gente primeiro no espírito dentro da barriga da mãe. Isso eu falei semana passada. Primeiro você é montado de dentro para fora. Vem do alto, aqui é o útero, né? Ó, o útero. Vem do alto o espírito sobre o oculto, que é o útero, né? O útero é o oculto, e ele vai montando. Nós somos montados de dentro para fora, desmontados. Gente, primeiro Vai envelhecendo
o primeiro que estraga o corpo. Nós, na realidade, estamos sendo desmontados dia após dia. Se pegar um microscópio e olhar o seu corpo, você vai ver que vai ter células morrendo, né? Todos os dias. Quando nós ficar só no Santíssimo. Quando sobrar só o Santíssimo, só. Então, montagem de dentro para fora. E que é interessante que a arca que estava aqui, quando ela fosse desmontada, ela saía daqui, ninguém via a arca. Havia um véu que cobria toda a arca. Ninguém via a arca. Então, ou seja, aquilo que é o culto secreto, ninguém deve ver. Aquilo que está no seu espírito. Mas a arca era muito grande. Era tão redonda, carregava 4 pessoas, né? 4 pessoas levavam um varão, né, assim, enfiado do lado, no ombro de um, no ombro de outro, no ombro de cada um. Pastor, na opinião do senhor, a arca está na terra ainda? A arca foi oculta, né? Ela desapareceu, sumiu, né? O último lugar na África, na Somália, é um país da África. O último lugar que ela foi vista. Mas ela foi oculta, assim como a Arca de Noé também. Por quê? Para que não haja adoração. Pastor, esse desmonte, quando chegavam no Santíssimo Lugar, eles entravam primeiro ou desmontavam fora primeiro? O senhor sabe nos dizer? Ia desmontando, desmonta de fora para dentro. Então, Vai desmontando o átrio, tirariam as cortinas em volta do átrio, iriam tirar a parte do santo lugar e depois só do Santíssimo Lugar. o último. Aí a arca permanecia onde ela estava. Ele está. Ninguém Ia desmontando e a arca saía por último. Por último. Então aqui, ó, o que acontece? Sabe que não havia fundação do tabernáculo. O tabernáculo ele era construído no deserto. Então ele não tinha fundação nenhuma. Que é a fundação? São as brocas, né? Aqui esse prédio tem uma fundação. Era varal, né? Então eles eram presos por estacas e cordas, vamos dizer assim. Tinha estacas pregadas no chão, fincadas no chão, e as cordas amarravam, né, o tabernáculo. Então, você imagina, quando a nuvem se movimentava, eles tinham que arrancar as estacas, amarrar tudo, enrolar, com muito cuidado. Não podia esquecer nada, né? Não podia esquecer nada. E muito organizado, enrola tudo, guarda tudo certinho para montar depois. O que isso nos fala? Que nós, como tabernáculo do Senhor, você não deve isso também, mas você não deve fazer alicerce em lugar nenhum. Você não deve se prender a lugar nenhum. E esse é um problema. Por quê? As pessoas se prendem muito a esse, porque o tabernáculo ele está móvel. Ele está preso, mas ele está móvel. A nuvem movimentou, solta tudo e vai. O problema das pessoas é que elas se apegam. Então vai criando uma planta, né? Quanto mais tempo uma planta fica no lugar, é mais difícil arrancar ela dali, porque a raiz vai afundando. Então, para arrancar dali por outro lugar, tudo é assim. Senta sempre no mesmo lugar na igreja, você vai ver. O dia que você chegar e alguém estiver sentado, você pegar meu lugar. É verdade. É assim, porque eu sei que Nossa, lembra que a Zagreb deu problema? Isso aí, tá? Meu Deus! Lembrei agora, não foi? A irmã Antônia é o nome dela, né? Ela chegou no culto, ela tinha gente sentada no lugar dela. Por quê? Não gostou, bravo. Porque você vai criando raiz. Por exemplo, você chega num lugar, você faz amizade com as pessoas, você se estabelece, sua família, e vai nascendo. Aí, você sair, você tem que se desprender de tudo isso. Então, a melhor coisa, né, é não fazer alicerces profundos.
né? Não se apegar profundamente. É difícil. Você tem que ter um desprendimento. Por quê? O tabernáculo se movimentava pela nuvem que direcionava em um propósito. Propósito. É isso que tem que direcionar a sua vida. Propósito. Pastor, não quer dizer que nós não precisamos ter raiz. O que nós precisamos é ter raiz no lugar certo. Sim. A nossa raiz tem que ser em Cristo. Nós temos que ter raiz, mas temos que estar dispostos a arrancar as raízes, né? Já viu aquele desenho que a árvore vai andar, ela arranca as pernas, assim, as raízes, assim, vai. Nárnia. Então arranca assim as raízes, assim vai. É isso, não tem problema você criar raízes. Mas se Deus falar vai movimentar, você tem que puxar logo e sair andando. Então esse é o segredo, que é extremamente difícil. Porque esse mundo mesmo, ele vai criando uma rotina na sua vida que te prende. E isso é difícil, porque quando Deus fala, vamos, se movimente. Aí você, mas Senhor, e isso e aquilo, o que vão pensar de mim, e o que vão falar, e a minha mãe, o meu pai, o meu tio, minha tia, o meu marido. Quer dizer, mas o tabernáculo se movimentava pela nuvem que seguia o propósito do Senhor. E aí eu digo para vocês, o povo seguia o tabernáculo, por quê? Ao redor do tabernáculo, eu aumentei a luz e ficou pequeno. Ao redor do tabernáculo estava o assentamento das famílias. Eu vou apagar aqui. Não, passa a luz. Diga fora. Você entende? Você entende essa bagunça aí? Pergunta. O tabernáculo, você falou que ele era flexível, que ele seria, né? Isso. Por quê? O que isso significava? Esse realmente o significado. O povo entender que deveria seguir o propósito de Deus. Porque estava caminhando no deserto e uma terra prometida. Isso. Então, eles ficavam quanto tempo no deserto? 40 anos. Quer dizer, e eles ficavam andando em cima. Na verdade, Deus treinando os que estavam nascendo em um propósito, porque os que entraram no deserto é o povo que ficou 400 anos, né? A geração que ficou 400 anos no Egito. Então no Egito eles se estabeleceram, ele tal, parou ali. Deus falou, não, tira eles do Egito, vai para o deserto. A geração que nasce no deserto, nasce assim, e agora? Agora tem que ir para lá, vamos. E agora tem que ir para lá, vamos. Essa geração que nasceu no deserto, sendo guiado pela nuvem, é o que sai do deserto e entra em Canaã. Então o propósito é você entender que a sua vida é guiada pelo propósito eterno, pelo propósito maior. Então o que é o propósito? O propósito não é eu querer ser engenheiro. O propósito é eu ser engenheiro onde Deus quer que eu seja engenheiro, para que se cumpra o propósito do reino, do rei. Então, eu tenho uma pergunta para você agora. Pergunte. Vou tomar uma água. Então, só que chegou um tempo em que o tabernáculo não era mais novo. Então. Ele se transformou em templo. Então, e aí o que aconteceu? Foi destruído. Uai. Até vocês, sim, é verdade. Aí, Pessoal, peraí, até Salomão era móvel, ou não? Não era, porque ele se estabeleceu num lugar que aquele lugar era adoração. Mas ainda era. até Salomão era o tabernáculo móvel. Até Salomão era o tabernáculo. Sim, mas ele já não era mais móvel, porque foi estabelecido um lugar para adorar. Houve uma confusão enorme, porque Davi construiu a sua casa. E aí quando ele constrói a sua casa, ele pensa, poxa, eu não posso morar num palácio e o Senhor morar numa tenda. E ele tem o desejo de construir um tabernáculo.
Deus não permite. E ele compra o terreno onde? Na Eira de Araúna. Eira de Araúna. Então, no terreno de Araúna, ele compra para construir o templo. E quando Salomão vai construir o templo, ele constrói um negócio espetacular. Então, essa pia aqui de Quior, né? Que é a pia, tá? Ele construiu um negócio gigantesco, uma baita de uma pia, né? Ele fez tudo em proporções enormes. Virou quase um batismo. Virou uma piscina, né? Então ele fez tudo gigantesco. E aí começou a morrer o propósito. Mas é porque foi a partir de Salomão que o reino se dividiu. Salomão levou 7 anos para construir o templo. Templo gigantesco. O templo tinha ouro pelas paredes, na calçada, ouro em todo lugar. Depois que ele constrói o templo está pronto, aí ele leva 1 ano para inaugurar o templo. Porque tinha que inaugurar no tempo certo. Eu preguei sobre isso, né? E quando ele inaugura o templo, vira-se uma rotina o trabalho do templo. Vira-se uma rotina os sacrifícios. Vira religião. Oi? Vira religião. Vira religião. Não há mais o guiar pelo Espírito. E aí você vai entender o que Isaías escreveu, né? Quando chegou o tempo de Isaías, vamos ver lá o que ele escreveu. Isaías, se eu não me engano, capítulo 1. Deixa eu só ver aqui. Isaías capítulo 1, versículo 10. Isaías 1, versículo 10. Ishayahu, Perek Aleph, Pasuk Yud. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos, de carneiros e de gordura de animais inéditos, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai a causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim,
se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, como se fez a prostituta, a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, e o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões, cada um deles ama os subornos e corre após salários, não fazem justiça ao órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, o forte Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escolhas, e tirar-te-ei toda a impureza, e te restituirei os teus juízos como eram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida como juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos, porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes, porque sereis como carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água, e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Então, quem lê esse texto sem conhecer o contexto vai dizer: está vendo? Deus não quer nada de oferta, mas não é isso. O que ele está falando é que o rito se tornou algo comum, algo sem pensar, se tornou uma religiosidade, se tornou automático. Leva o sacrifício, oferece o sacrifício, vamos ao sacrifício, vamos para casa, se tornou algo rotineiro. Deus falou: não tem prazer nisso, porque ele diz aqui um texto que muito se conhece: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então eles não estavam mais ouvindo ao Senhor,